Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Nivaldo Abreu, presbítero Nivaldo, passando aqui para deixar mais uma pequena mensagem com vocês. Antes, porém, eu já quero pedir a você, que não pule esse vídeo, não pule, por favor, assista, né? Eu tenho, é uma das questões que eu tenho discutido muito, não é discutido, conversado com pessoas a respeito disso, que eu não consigo entender. Porque como eu vivo muito tempo aqui na internet, você vê pessoas ligadas o tempo todo, né, no TikTok, no Kawaii, WhatsApp, Facebook, e assistem coisas que não tem nada a ver com nós, né? Não é nem do segmento gospel, né? São coisas do mundo mesmo. E as pessoas ficam ali incansavelmente assistindo essas. Mas quando você bota uma palavra, uma mensagem, aí as pessoas dizem assim pra gente: "Ah, Nivaldo, mas eu não gosto de texto longo", né? Você assiste 90 minutos uma partida de futebol, você faz jogos assim, às vezes fica jogando 2, 3 horas, mas não gosta de texto. Eu quero te dizer o seguinte: cuidado, porque Deus não se deixa enganar. Eu quero trazer um texto para você hoje aqui, está lá em Gálatas 6, 6, 8. Então, fica aqui o meu pedido para que você compartilhe esse vídeo, para que você me ajude, querido, que me ajuda mesmo a divulgar essa palavra, a divulgar essa programação, esse canal. Eu já tive lá em cima, mas o canal eu perdi muito lá atrás, que foi hackeado. Então eu estou precisando agora fazer com que essas pessoas a quem eu quero alcançar tenham essa palavra, né? Para isso eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude compartilhando, deixando seu comentário, dando um like, se inscrevendo no canal ou convidando um amigo para se inscrever, mas me ajude a fazer a obra do Senhor. É uma oportunidade extraordinária. Sabe quando Jesus disse: "Olha, vós podereis fazer coisas maiores do que eu"? Aqui está uma delas. Você rapidinho aí com os dedos aí no seu celular, no seu smartphone, você pode mandar essa mensagem para centenas e centenas de pessoas e alcançar vidas. E você nem sabe o que você está fazendo às vezes, mas Deus está vendo, está olhando para tudo isso. Então, seja meu parceiro, me ajude assistindo, tá? Porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você também através dessa mensagem. Então, o texto de Gálatas 6, 6, 8 vai dizer assim, ó. É, E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deixa eu repetir aqui, ó. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E eu quero pedir a Deus agora que nos oriente, que nos capacite através dessa palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me dar sabedoria para falar da Tua palavra em nome de Jesus. Eu quero dar um título a esse texto de hoje. Eu quero chamar esse texto de Você colhe aquilo que você planta. Querido, a lei da colheita, ela tanto é uma lei natural como ela também uma lei espiritual, ok? E nós vamos ver isso aqui junto. A verdade é que na agricultura você colhe aquilo que você planta. Eu gosto muito de falar sobre semeadura, sobre agricultura, que é algo que me fascina, porque faz parte da minha vida, da minha infância, quando trabalhei com a minha avó no sítio dela, plantando essas coisas. Então é algo que me fascina, sabe? Que me deixa, eu fico muito à vontade para falar disso, né? Então a verdade é que na agricultura você colhe aquilo que você planta, mas também uma grande verdade que na vida espiritual você é aquilo que você planta, correto? E nós vamos ver isso. Eu quero aproveitar essa lei irrefutável, né, da colheita e olhar para ela a partir de dois ângulos diferentes. O que você é hoje, e eu também, o que nós somos hoje, é resultado, veja bem, o que nós somos hoje é o resultado das escolhas que nós fizemos no passado. O que nós somos hoje é o resultado das escolhas que nós fizemos no passado. Eu preguei isso hoje no programa Esperança para Continuar à tarde e eu ainda estava falando que esse texto trabalhou muito na minha vida, porque eu fiz esse texto, era 2h40 da manhã, da madrugada, que é o horário que eu gosto de fazer as coisas, porque no silêncio a gente consegue pensar melhor, a gente consegue se concentrar mais, né?
Então, hoje nós somos o resultado das escolhas que nós fizemos. E fazendo esse sermão, gente, eu viajei, né? Comecei a passear nesses 71 anos de vida que eu tenho, e eu vi quantas coisas poderiam ser diferentes se eu tivesse tomado caminhos diferentes, escolhas diferentes, mas só que já passou e você vai ver o que eu quero dizer lá na frente. A sua vida, basicamente, querido, é hoje a colheita dos seus hábitos, ok? E isso é muito profundo para nós ignorarmos, né? Então, me permita dizer isso de novo. Sua vida é a colheita dos seus hábitos. A lei da colheita pode ser resumida da seguinte forma: cada escolha tem uma consequência. Cada escolha tem uma. E por isso eu quero, inclusive, chamar a atenção dos pais hoje, né? Um dos valores mais importantes que você né, deve ensinar aos seus filhos é que eles precisam fazer escolhas sábias. Por quê? Porque toda escolha tem consequência. Você precisa passar isso. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Ainda hoje recebi uma notícia ali do Deltan Dallagnol, que o Ministério Público vai fazer uma audiência pública agora sobre esses horários de recreio, onde jovens estão cantando louvores, estão orando, e eles estão incomodados com isso. Não pode. Você pode fumar maconha, você pode fazer o que você quiser, mas orar e ler Bíblia na hora de recreio, na escola, não, isso não pode, isso é crime, não pode. Então, nós estamos vivendo um momento tão difícil na vida que a única maneira de você ter um futuro mais equilibrado para os teus filhos é quando você mostrar isso para ele, fazer com que ele entenda que as escolhas dele hoje vão refletir lá na frente, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que isso não precisa ser só para os seus filhos, é para você também, né? Você tem que caminhar com ele, porque o que é verdade para uma criança também é verdade para o adulto, né? Então, as escolhas é algo muito importante. Quem você é hoje e onde você está agora na vida é o resultado de uma combinação de fatores. Isso serve para você e para mim. Quem nós somos hoje, né? E onde nós estamos agora na nossa vida é o resultado de uma combinação de fatores, né? De seus pais, familiares que influenciaram você, nossa sociedade, as circunstâncias influenciaram você também. Hoje as redes sociais influenciam demais as nossas vidas, né? Mas suas escolhas, querido, têm sido os principais fatores para a sua atitude, a sua posição e o seu caráter. Isso é a minha e a sua escolha, aquilo que nós escolhemos. Não é independente daquilo que as pessoas vão tentar nos influenciar. A escolha sempre é minha e sua. Sempre nós é que vamos escolher. Está na nossa mão o dizer sim ou dizer não. Ninguém pode me forçar. Pode até tentar me induzir, mas a última palavra, isso ainda é meu. Eu decido, né? Suas circunstâncias tiveram talvez um impacto, mas uma grande parte da sua situação atual é o resultado direto de uma série de escolhas que você fez lá no seu passado, né? Há três realidades sobre a lei da colheita, queridos. Você sempre colhe o que você planta. Primeiro, isso é inegável. Você sempre vai colher aquilo que você plantar. Se você planta semente de grama, você não espera colher milho, é claro, né? Todo tipo de semente cresce exatamente aquilo que ela é, né? E então, algumas sementes que eu quero trazer para você aqui, e eu quero falar para você, por exemplo, Jacó. Você lembra de Jacó? Jacó, ele monta um plano junto com a sua mãe, né? Porque ele não era o filho primogênito e ele usa a sua mãe para arquitetar um plano para roubar a primogenitura e a bênção que justamente pertencia a seu irmão mais velho, né? E quando Isaac estava velho e cego, Jacó entrou em seu quarto, e todo mundo conhece essa história de cor e salteado, né? Com as roupas de caça de Esaú. Ele cobriu os braços com pelos de cabra para que o seu pai pensasse que ele era Esaú, cujo nome significa peludo, né? Esaú era peludo demais, então ele botou uns pelos de cabra. E Jacó plantou a semente do engano em sua família. E aí o que é que acontece, querido? Anos depois, você sabe o que aconteceu com ele, né? Anos depois, ele vai ser enganado pelo seu tio Labão, que ele, querendo casar com Rebeca, ele trabalha 7 anos pela Rebeca, e quando vence esse tempo, o pai, o seu tio Labão, entrega, em vez de Rebeca, entrega Lia, né? E ele acaba não recebendo a Rebeca e fica com Lia. Se ele quiser a Rebeca, agora ele vai ter que trabalhar mais 7 anos e foi o que ele fez.
E não parou por aí. Depois ele vai ser enganado pelos seus filhos, né? Seus filhos vão dizer, você conhece a história de José, quando eles vão dizer que o filho dele, amado José, foi morto pelo animal selvagem, né? Então todo mundo conhece essa história. Então aqui ele foi enganado duas, três vezes praticamente, né? Então você percebe que ele está colhendo algo que ele plantou, a semente do engano, a semente da mentira e do engano. Então isso são colheitas, veio no tempo dele, né? E se você é uma pessoa amarga que irrita os outros, querido, não se surpreenda se você receber a hostilidade dos outros também, né? Isso é normal. Eu falava com a minha nora ontem, né, sobre o postinho daqui do Acaraí, que eu vou aqui em São Francisco, sobre da maneira que as meninas me tratam ali. Eu acho um dos melhores postos aqui. Eu tenho um carinho muito grande por elas, pela maneira com que elas me tratam. Mas isso é fruto de uma semente que eu planto. Eu as trato bem, eu as trato com respeito, com carinho, né? Eu sei da dificuldade delas ali, eu sei que nem sempre elas dão a resposta que elas gostariam de dar para a gente, porque elas também são funcionárias. Mas elas fazem isso com muito carinho. Por que eu sei disso? Porque eu sou esposo de enfermeira. Eu sei, às vezes, que a minha esposa chegava em casa estressada, porque lidar com o público não é algo tão fácil assim, né? Mas eu recebo delas aquilo que eu invisto, né? Então, se eu plantar para elas ali, se eu chegar com grosseria, é evidente que elas também vão responder da mesma altura. E o que não está errado, né? Mas não é isso que eu faço. Então, o ambiente, quem faz sou eu, né? Por isso eu acho que é um dos melhores postos para trabalhar, porque eu fiz isso e eu colaborei para isso com as minhas atitudes, né? E elas também, claro, fazem isso com muita maestria. Queridos, cada árvore, segundo o Senhor, ela é conhecida pelos seus próprios frutos, né? Isso é o Senhor que diz. As pessoas não colhem figos de espinhos nem uvas dos abrolhos. Está lá em Lucas 6,44. Você colhe a mesma coisa que você planta. Você sempre colhe mais, entenda isso. Você colhe mais daquilo que você planta, né? As sementes não se reproduzem uma por uma, não, elas se multiplicam exponencialmente, né? Quando você planta um pé de feijão, por exemplo, você vai ver que ele cria várias vagens com vários feijões. Aquilo ali foi plantado semente só, mas sai vários. Se você plantar, semear milho, alguns bagos de milho, vai nascer um pé de milho, desse pé de milho vai nascer a espiga, e essas espigas vão dar vários milhos. Então as sementes vai sempre vir mais do que você investiu, mais do que você plantou, tá bom? Se você planta uma semente de abacate, por exemplo, vai criar um pé de abacate que ao longo dos anos ele vai dar várias e várias centenas e dezenas ou até milhares de abacates. Mas você plantou uma semente, então você sempre vai colher mais do que aquilo que você planta. Isso tanto faz do lado positivo como negativo. Que você possa entender isso. Querido, só para você ter uma ideia, por exemplo, há 4.000 anos atrás, né, Abraão recebeu uma promessa, ele e Sara, de um filho. O filho da promessa, né? Mas os anos se passaram e não veio esse filho. E é da nossa natureza humana, principalmente nos dias de hoje, querer que as coisas aconteçam tudo no nosso tempo. Sara, vendo que já estava envelhecendo e o filho não vinha, ela, num afã de querer ajudar Deus, como se isso fosse possível, oferece a sua escrava Agar ao seu marido, né? E Abraão concordou. E dessa relação trágica nasce Ismael, ok? Mais tarde, Sara deu luz a Isaac, que era o filho da promessa. Queridos, Deus havia dito que ia dar um filho. Então, se Deus falou, querido, esquece, vai acontecer. Eu creio tanto nesse Deus que eu já falei aqui, que a palavra diz que a baleia engoliu Jonas. Se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu a baleia, ainda assim eu acreditaria, porque para nós crentes, cara, nós somos chamados de loucos e somos loucos porque nós acreditamos nessas coisas, porque nós temos visto isso diante dos nossos olhos. Porque só quem vive o cristianismo sabe realmente o que é o cristianismo. Só quem está inserido, só quem viu os milagres acontecerem. Eu sou um milagre, por exemplo, de Deus, né? Porque por aquilo que eu era e aquilo que eu sou. Então, só quem vive. Então, mais tarde nasce Isaac, né? E esses dois irmãos, queridos, eles não se davam bem. Aliás, eles se odiavam, né? Eles se odiavam. Mas essa escolha não era apenas sobre dois irmãos. Trata-se de duas raças, né?
pessoas até hoje, né? Ismael foi antepassado de todos os povos árabes, né? Para você que conhece a Bíblia sabe disso. E Isaac foi antepassado dos israelitas, né? A razão pela qual milhões de judeus e árabes se odeiam hoje por causa de uma escolha que foi feita há 4.000 anos atrás e uma escolha errada, né? Você colhe mais do que você planta. Queridos, há 4.000 anos atrás essa escolha foi feita e nós estamos vendo essa guerra até hoje, essa luta até hoje, por causa de uma escolha errada, de uma semente errada plantada por Sara, a semente da desobediência, de não dar crédito à palavra do Senhor. Ela escolheu de uma maneira, escolheu ajudar Deus como se isso fosse possível, querido, e não é. As sementes, que são até pequenas, mas elas se transformam em grandes plantas. Então nós temos que entender isso. Às vezes as pessoas dizem, mas isso aqui não tem importância. Tem. Qualquer palavra, queridos, tem importância, né? A palavra diz que se você semeia um pensamento, você colhe um ato. Se semear um ato, você colhe um hábito. Se semear um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Você vai sempre colher mais do que você planta. Mais do que você planta. Você sempre colhe depois que você planta. Primeiro você vai plantar, para depois você vai colher, ok? Talvez você diga assim, mas tem sementes que você planta com boas intenções. Sim, eu sei disso, tá? Mas a boa intenção, querido, ela precisa nascer do teu coração, tá? Ela precisa ser algo visível aos olhos de Deus. E o que é visível para os olhos de Deus é o teu coração. Nós não conseguimos enganar a Deus, por quê? Porque Deus não está ouvindo o que você fala, Deus está ouvindo o teu coração. O teu coração fala, para Deus o coração fala. Né? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, Deus sabe tudo. Queridos, é preciso ter paciência. Quando eu digo que eu tenho, que eu gosto de falar de semente, lá em Santo Amaro da Imperatriz, quando eu ia plantar com a minha avó, a gente, por exemplo, tinha uma caixa de semeadura que a gente falava, onde a gente plantava as sementes ali das hortaliças, né? E levava um tempo ali, a gente botava uma tela, aquela coisa toda, então tinha um tempo para a gente regar, para essa semente nascer, era tudo bem tratado. Depois dali você ia fazer o transplante, tudo no tempo certo. E havia um cuidado, um zelo para que aquilo ali saísse de maneira perfeita, tá ok? Então, a semente, ela precisa ser plantada com amor. Porque se eu plantar uma semente hoje e abandoná-la, ela vai secar, ela vai morrer ou ela vai nascer sem, de qualquer maneira, assim, ela vai nascer como se fosse um pé de espinho, sem frutificar, né? Ela precisa ser bem tratada. Até as plantas, se você, a minha esposa, tinha o hábito de falar com as plantas e parece que quando ela falava com as plantas, no dia a planta estava mais verde, estava mais bonita, né? No Antigo Testamento, Israel se afastava de Deus, né? E começou a adorar os ídolos dos seus vizinhos. O resultado foi chamado uma calamidade nacional, né? Deus falou por meio do profeta Oséias essas palavras: Israel rejeitou o que é bom, com a sua prata e ouro fazem ídolos para ir para a sua própria destruição. Então, Deus deu a versão do Velho Testamento sobre a lei da colheita e ele disse: Ele semeia o vento e colhe tempestade. Quem semeia o vento, colhe tempestade. Está lá em Oséias 8, 3, 4 e 7. Isso é bíblico. Quem semeia o vento, colhe tempestade. Agora, neste momento você pode estar se sentindo, querido, desanimado, né? Sobre as condições do nosso país, vamos dizer assim. Ou você pode até estar se sentindo desanimado com as más escolhas que você fez no passado. Mas aqui está uma boa notícia para você. A esperança para você, a esperança para o Brasil, a esperança é ter apenas expectativas positivas, né? Há uma grande promessa na lei da colheita também. Você não pode, queridos, olha, preste bem atenção, você não pode fazer nada sobre o seu passado, você não pode fazer absolutamente nada sobre o seu passado. Certamente você pode fazer algo sobre o seu futuro, mas sobre o seu passado nada mais pode ser feito, tá bom? Vejamos, a lei da colheita, a partir de um ângulo diferente, o que você vai ser amanhã será o resultado das escolhas que você fizer hoje. Das escolhas que você fizer hoje, né? Por que eu estou fazendo esse sermão às 2h40 da manhã? Porque eu não sei se eu terei o amanhã. Então, o que eu tenho que fazer hoje, eu vou fazer hoje, não vou deixar para amanhã.
A verdade para você pessoalmente né, que muitas vezes nós queremos viver o amanhã ou queremos viver o ontem e esquecemos de viver o dia de hoje, que é uma pena, né? A Bíblia diz que podemos estar envolvidos em apenas dois tipos de planta, né? De plantio. Plantar na natureza pecaminosa ou plantar no Espírito. Então, aqui é uma demonstração que podemos tirar dessa verdade. Né? A vida egoísta é autodestrutiva. Toda vez que você faz algo com egoísmo, você está se autodestruindo. Aquele que semeia na sua carne, da carne ceifará a destruição, segundo Gálatas 6:8. Alguém disse, muitas pessoas passam toda semana semeando ervas selvagens e então elas vêm à igreja no domingo e oram para o fracasso da safra. John Stott, por exemplo, um estudioso do Novo Testamento, escreveu: semear na carne, olha, preste bem atenção, semear na carne é agradá-la, abraçar e acariciá-la ao invés de crucificá-la. Preste atenção, queridos. Semear na carne é agradá-la, abraçá-la, acariciá-la ao invés de crucificá-la. As sementes que plantamos são em grande parte pensamentos e ações, queridos. Toda vez que nós nos permitimos na nossa mente abrigar um rancor, uma queixa, né, um entreter com uma fantasia impura, vamos dizer assim, ou se afundar na autopiedade, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos semeando na nossa própria carne, tá bom? Toda vez que me deito, querido, na cama, quando deveria estar de joelho orando, eu estou semeando na carne. Quando eu estou lendo um livro de literatura que não vai edificar absolutamente nada, eu estou semeando na carne. Quando eu deixo de assistir uma mensagem como essa daqui para ir para o TikTok, para ver piadinha, para ver uma série de coisas, eu estou semeando na carne, porque tudo isso aí é desejo carnal. Tudo isso é para a carne, semeando e plantando sementes na carne. A Bíblia não diz que você planta más escolhas, você pode colher uma safra de más consequências, tá bom? É por isso que Paulo começou este versículo com a seguinte advertência: não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer. Você não pode viver em pecado e achar que Deus não está vendo, querido. Não. Só não chegou o tempo ainda da colheita. Pode acreditar nisso, mas ainda vai chegar. Seja paciente. Você pode não desfrutar, querido, da sua colheita até a eternidade. Quando a maioria das pessoas falam sobre Gálatas 6:7, eles falam sobre o aspecto negativo de uma plantação de más escolhas, mas acho que realmente deveríamos focar no lado positivo, né? Aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, é o que está no versículo 8. Há 2 dias em toda semana, querido, preste bem atenção, há 2 dias em toda semana sobre o qual não deveríamos nos preocupar. Um desses dias é o ontem, com seus erros e cuidados, seus fracassos e enganos. Ontem passou para sempre e está fora do nosso controle. O outro dia que você não deve se preocupar é o amanhã, com seus possíveis cuidados e enganos. O sol de amanhã ele vai surgir, né? Ou em esplendor ou por trás de uma nuvem escura, mas ele vai surgir. Isso deixa apenas o hoje. E esse é o grande problema nosso. É que muitas pessoas elas são infelizes porque elas não conseguem viver aquilo que Deus deu para elas hoje. Querido, o hoje é uma dádiva, o hoje é um presente de Deus para a tua vida. Se você acordou hoje, é um presente, então seja grato a Deus por esse presente, por o hoje. Você tem tantas coisas para que você pode fazer hoje. Você pode abençoar pessoas, você pode ser uma pessoa diferente, você pode ligar para uma pessoa, você pode passar uma mensagem para uma pessoa. Às vezes tem pessoas que estão, queridos, tão desiludidos desse mundo, tão sozinhos, passando por tantas lutas, e de repente ele abre o celular e tem lá uma mensagem sua, uma mensagem de incentivo, uma mensagem de paz, de amor, de carinho. Isso valoriza as pessoas. Como essa mensagem que eu estou falando aqui agora, né, que você possa compartilhá-la com alguém, para que alguém entenda, às vezes, que está cometendo erros seríssimos, mas às vezes até involuntário, por falta de conhecimento, por falta de quem a instrua. Então faça isso, procure ajudar as pessoas. A palavra diz assim, ó, que Jesus disse assim, ó, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, está lá em Mateus 6,34. Né? Erros do passado que pode acontecer do amanhã,
você não vai consertar mais, né? Eu sempre digo aqui, no término dos programas que eu faço à tarde aqui do Esperança, que eu não tenho o amanhã, eu só vou estar de volta se o Senhor me permitir, porque realmente é uma verdade, né? Eu não tenho o amanhã. Porque, e, aliás, o amanhã nem existe na minha vida, porque se eu digo assim, amanhã eu vou fazer. Só que quando der meia-noite, meia-noite e um segundo já é hoje de novo. Então não existe o amanhã. Meia-noite e um segundo já é o hoje de novo, né? Então eu procuro viver aquilo que Deus me deu hoje. Agradecer a Deus, agradecer, mas agradecer mesmo por eu ter acordado, por Deus ter me dado a possibilidade de viver mais um dia, de vir aqui fazer o que eu estou fazendo aqui, que é algo que eu gosto, de falar desse amor, de falar desse Deus que me transformou, que transformou a minha vida, né? Sou muito grato a Deus, porque só um Deus com esse amor que podia pegar um Nivaldo que ele que era e transformar da forma que ele fez na minha vida. Jesus não quis dizer que era preciso se preocupar com o hoje. Ele disse que quando você faz as boas escolhas, o amanhã cuidará de si mesmo. Tá, sabe como, querido? Ele diz assim, ó, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. Você não pode fazer nada sobre a colheita do ano passado, mas você ainda tem tempo para fazer algo sobre a colheita do próximo ano. A Bíblia diz, não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Não nos cansamos de fazer o bem, pois nós no tempo certo nós vamos colher. Está lá em Gálatas 6:9. Conclusão, se você está apenas plantando para você, né, para que você possa colher pessoalmente, então você perdeu o ponto, querido. Sabe por quê? Nós plantamos boas escolhas para que outros que virão depois de nós tenham uma boa colheita. Essa tem que ser a sua visão. Eu preciso, o que eu estou fazendo aqui agora é plantando não na minha vida só, também, mas para outros. Por isso que eu digo que é importante que você aproveite essa oportunidade de pegar esse texto e passar para outros. Isso é plantio, isso é semear na vida de pessoas. Pessoas que talvez você nem conheça bem, mas você vai estar semeando. Essa é a ideia. Não é para mim, não se trata de mim, se trata do meu próximo, né? Nós queremos mudar o mundo, mas queremos sempre começar pelos outros. Comece por você, comece a entender isso, que você faz parte desse projeto, você faz parte, né, desta obra. E é por isso que eu estou preocupado com a nossa nação. Que tipo de país que vamos deixar para os nossos filhos e netos? Eu hoje, quando eu vi essa notícia aqui do Dallagnol, que o Ministério Público vai intervir nas escolas porque as crianças não podem mais os jovens fazer louvor na hora do recreio, nem orar um pelos outros na hora do recreio, eles vão proibir isso. Então, querido, o amanhã, hoje é uma nuvem escura, né? Então eu preciso que você entenda, né, que daqui a 20 anos, que nação nós vamos estar vivendo? Que é a nação que os nossos filhos vão estar vivendo. Então, eu preciso preparar os meus filhos para esse tempo, eu preciso preparar os nossos jovens, os nossos adolescentes para viverem esse tempo sem serem tragados, né, por este mundo tão corrupto que nós estamos vivendo, né? Porque se nós continuarmos, como nação, a isolar Deus da vida pública, nossos filhos e netos vão colher uma colheita amarga, queridos. Se nós continuarmos nesse país a isolar Deus de toda a nossa vida e da vida pública, nós vamos ver os nossos filhos e netos colhendo uma colheita amarga. Então vamos continuar plantando boas sementes, boas escolhas, levamos bons hábitos, né? O que leva a uma boa colheita. Não desanime, querido, mas procure fazer o bem, procure deixar um bom legado, né? Que tipo de legado você vai deixar para os outros, né? Isso é muito importante. Eu quero, inclusive, citar aqui alguns irmãos meus, pastor José Carlos, pastor Buriti, pastor Dário, lá em Florianópolis, da Igreja Brasil para Cristo, que foram pessoas que semearam na minha vida e que tiveram uma importância enorme na minha vida. Pessoas que não desistiram, porque uma das coisas que você precisa aprender, querido, é ser perseverante, não desistir. Saiba que para deixar um legado você às vezes vai ter que andar sobre pedras, né, sobre caminhos tortuosos, sobre espinhos, né? Você vai ser pisado, massacrado, mas você precisa persistir. Eu quero falar aqui a história do século XIV de um padre católico chamado John Wycliffe. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas eu acho que é isso, Wycliffe.
era professor altamente educado em Oxford. Ele leu a Bíblia na língua original, hebraico e grego, e ao ler a Bíblia, ele comparou com a igreja de seu dia e percebeu que os dois não se alinhavam. Não havia nenhuma base bíblica para o Papa e para o punho de ferro da Igreja Católica usado para controlar os membros. Então, John Wycliffe fez algo revolucionário que era ilegal. Ele teve a audácia de traduzir a Bíblia para o inglês. A Igreja Católica ordenou-lhe para não fazer a tradução, mas ele perseverou. Ele foi preso, acusado de heresia. Ele foi removido do seu cargo de professor na Universidade de Oxford e despojado de todos os seus direitos. Desolado, ele morreu de um acidente vascular cerebral. Alguns anos depois, enquanto ele estava pregando em um pequeno grupo de cristãos, 44 anos depois que ele morreu, ele ainda era tão odiado que a igreja, o Papa, ordenou que seu corpo fosse exumado. E seu corpo foi queimado junto com seus livros e a Bíblia, e suas cinzas foram espargidas sobre o rio Tâmisa, em Londres. E os seus inimigos comemoraram John, né? John está morto e agora esquecido para sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você tem uma Bíblia na sua mão hoje, se você tem uma Bíblia na sua mão hoje, né, é fruto desse legado, desse John, que perseverou, que não desistiu. O que você está segurando hoje faz parte do legado de John Wycliffe, que não desistiu. Mesmo passando pelas lutas que ele passou, ele não abriu mão da verdade. Ele fez uma semeadura extraordinária. Ele aprendeu a semear para o bem, a semear na verdade e não na mentira. Por mais que ele tenha passado por todas as lutas, ele não desistiu, né? Ele continuou semeando. E a pergunta que eu faço hoje para você é o seguinte: o que você vai deixar como legado? Né? O que você vai deixar como legado? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Queridos, é muito importante que você olhe para dentro de si, que você faça uma reflexão e veja, né, quantas coisas poderiam ter mudado se você tivesse tido atitudes diferentes lá atrás, né? Tanto dos dois lados, nós precisamos ver isso, né? O que eu sempre, uma vez me perguntaram o que é que eu gostaria de ver quando chegasse no céu. Eu disse, é claro que a primeira coisa que eu quero é ver o meu Salvador, quero ver Jesus, eu quero estar de frente com ele e, né, e contemplar a face do meu Salvador. E a segunda coisa, eu quero encontrar a irmã Raquel. Quem é a irmã Raquel? Irmã Raquel era uma senhora que morava ali no José Mendes, né? Uma família de japoneses que me levou pela primeira vez na Igreja Pentecostal Brasil para Cristo ali na rua Silva Jardim. Né? Ali foi onde eu tive o meu primeiro contato com Deus e ali ela plantou uma semente. E essa semente, ó, levou tempo, querido, para germinar. Depois que essa semente começou a germinar, veio outros que começaram a regar. Pastor Zé Carlos regou, pastor Euclides regou, pastor Buriti regou, outros regaram e outros estão colhendo, né, hoje, né? Mas e ainda continuam semeando. Então, isso eu sou fruto de uma semente plantada há muito tempo. O que nós precisamos aprender hoje, querido, é que existe um tempo de Deus. E o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Nós nos perdemos porque nós não entendemos isso, nós queremos que as coisas aconteçam tudo ao nosso tempo. Se você for olhar o tempo da promessa do filho lá, da promessa de Rebeca, né? Olha o tempo que levou. E ela não acreditou, mas aconteceu, porque Deus tinha dito, se Deus falou, está falado. Quanto tempo Noé levou construindo uma arca para uma chuva que ele nunca viu, que ele nem sabia que ia acontecer, mas ele acreditou, porque foi Deus quem falou. E aquilo que Deus fala, queridos, não adianta. Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, Deus mandou um recado por um profeta, pode ficar sossegado, vai acontecer. Agora, quando? Aí é no tempo dele. Aí cabe a nós esperar. Cabe a nós esperar. Tão somente isso. Às vezes você quer que as coisas cresçam de uma maneira rápida. Até pode crescer. Começa a colocar a tua mão, começa a fazer do teu jeito. Aí tudo vai crescer. Só que o problema é o seguinte, a base vai ser frágil, porque é uma base fundamentada no teu eu, na tua vontade. Mas quando você deixa Deus fazer, quando você tem aquela perseverança, né, aquela resiliência
para esperar o tempo de Deus. Você vai aprender a sofrer, vendo aquilo, parece que não tá funcionando, não está crescendo, Deus não está te ouvindo. Não, querido, Deus está ouvindo e vendo. Deus está ouvindo e vendo. Lembra da igreja, se não me engano, Sarah Esmina, que ele disse, eu estou vendo o teu sofrimento. Ele disse, eu estou vendo. Ora, se Deus estava vendo, por que ele não intervia? Não, porque cada um tem a sua parte a fazer. É assim, ó, o processo é esse. É eu e Deus. Numa igreja, por exemplo, se você chegar para um membro e dizer assim, qual é a tua função? De quem é a função de gerar ovelhas? É sua, do pastor ou de Deus? Eu diria que é dos três. Por quê? Deus precisa do teu braço para fazer a obra aqui e precisa do pastor para depois trabalhar, apacentar essas ovelhas. Então, nem é só de Deus, porque você tem a sua parte a fazer, nem é só a sua. É você e Deus numa parceria e o pastor junto. Aí a coisa funciona. Mas quando você fica sentado num banco, esperando que o pastor faça, não vai acontecer. Ou esperando que Deus faça como se Deus fosse teu funcionário. Queridos, nós temos que ter o cuidado de não nos tornarmos funcionários de Deus, porque a herança é para filhos, não é para funcionário. A herança é para os filhos, aqueles que se colocam voluntariamente como filho, que tratam Deus como pai, não como funcionário dele, não como patrão. Deus não é patrão, Deus é pai. E Deus não tem funcionário, Deus tem filhos. Então a herança é para os filhos e não para os funcionários. Então não se torne um funcionário de Deus, um funcionário da igreja, fazer só quando lhe é conveniente ou fazer por alguma coisa. Não. Você precisa produzir para o reino como filho. Que Deus te abençoe. Não esqueça então de deixar o seu like aqui, de compartilhar com esse projeto da Resgate. A gente continua numa luta incrível aqui, trabalhando para manter esse projeto. Não é fácil, já falei para você, eu não gosto muito de falar, que as pessoas às vezes não entendem, mas eu preciso falar para você. Eu dependo de ajuda das pessoas. Né? E tem sido difícil, querido, tem sido difícil, mas a gente vai continuar até onde a gente puder. E eu dependo muito, eu tenho um Pix aqui, que eu sempre disse para as pessoas, eu dependo de que as pessoas me ajudem, porque isso aqui gera despesas, eu tenho despesas, o que eu posso colocar do meu bolso eu coloco, mas chega um momento em que você não tem mais para onde recorrer. Então, por isso, eu peço a ajuda de vocês para me ajudarem nesse projeto, que eu quero, inclusive, dar uma ampliada, trazer mais pessoas. Você também tem a oportunidade de segunda a sexta-feira estar nos acompanhando no programa Esperança para Continuar. Todos os dias nós temos aqui alguém diferente. Segunda-feira eu estou pregando, terça-feira tem o pastor Roberto Buriti, na quarta-feira nós temos o pastor Fabrício, na quinta-feira nós temos a pastora Dora, lá do estado de São Paulo. Na sexta-feira nós temos a missionária Rose. E no sábado nós temos também o evangelista José Pacífico. Então todos os dias tem uma palavra de bênção para você. Né? Então eu preciso da tua ajuda. Eu quero te pedir agora que você nos ajude de três maneiras. Através desse Pix, mas é muito importante que você nos ajude também em oração, para que Deus nos sustente, para que Deus nos dê sabedoria e resiliência para passar pelas tempestades da vida que sempre se apresentam diante de nós. Mas também que você nos ajude, fazendo com que essa mensagem chegue a outras vidas. Né? A ideia aqui é essa, né? Fazer com que essa palavra ela alcance mais vidas. Aqui o nosso lema aqui está aqui embaixo aqui de Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso que essa mensagem chegue a outras pessoas. Então, compartilhe. Você pode também deixar aqui o seu comentário, mesmo que seja algo que você não concorde aqui, até eu agradeço se você colocar, né, se tiver alguma coisa que eu falei que você não concorda, para que eu possa, então, me policiar e consertar. Mas não deixe de fazer, é lógico, todos com muito respeito, eu também vou responder a todos com muito respeito, tá bom? Então compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário e você vai estar me ajudando e você vai estar se tornando um grande evangelista nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe e até uma próxima.